Para de graça, crente, sem mimimi, e vamos falar da palavra de Deus. Meus queridos, quantas são as vezes que nós já ouvimos falar, e você já leu na palavra de Deus, e muitas pessoas pregar sobre as 12 tribos de Israel. Pois bem, nós vamos falar um pouquinho sobre esta questão. São 12 tribos realmente de Israel? E eu vou dizer para você algo que de repente você não conheça. Se você já conhece, maravilha, glória a Deus, né? E aleluia. E você que não conhece, compartilhe esse vídeo com alguém que também precisa saber, porque a dádiva melhor da nossa vida como homens e mulheres de Deus é poder estudar a palavra do Senhor. Haja visto que nos dias de hoje muitas pessoas não dão mais importância para o conhecimento da palavra de Deus. É justamente aí onde erramos, onde falhamos e onde pecamos. Mas aqui, neste lugar onde você está assistindo esse vídeo, pode ser no YouTube, pode ser no Facebook, Instagram, não importa qual que é a rede de comunicação que você está assistindo esse vídeo, o importante é, nós vamos estudar a palavra de Deus. Então, assista até o final. Então, para de graça, hein? Para de graça, você fica rolando a tela desse celular vendo coisas que não prestam. Então fica aqui nesse vídeo para você aprender um pouquinho sobre a palavra de Deus. Aliás, quantas tribos havia em Israel? 12 ou 13? Nós vemos muitas pessoas falar de 12 tribos de Israel por uma questão, né, comum, até porque o número 12, né, a numerologia, ela é bastante profíncua dentro da palavra do Senhor. Nós vemos, né, muitos números, 12, nós vemos o 7, nós vemos o 40. Então, de tanto nós, de repente, estarmos habituados com 12 discípulos, 12 portas no templo, também se fala sobre as 12 tribos de Israel. Mas nós vamos ler aqui, eu vou passar para você, inclusive, os versículos bíblicos, aonde conta-se as tribos, e nós vamos estar aqui relatando e contando junto a quantidade, tá ok? Então vamos lá, anota aí, Números capítulo 1, verso 5, fala sobre a tribo de Ruben, é a primeira tribo. Números capítulo 1, verso 6, fala sobre a tribo de Simeão. Números capítulo 1, verso 49, fala sobre a tribo de Levi. Números capítulo 1, verso 7, fala sobre a tribo de Judá, nós já estamos na quarta. Números capítulo 1, verso 8, fala sobre a tribo de Issacar. Números capítulo 1, verso número 9, fala sobre a tribo de Zebulon. Números capítulo 1, verso número 10, fala sobre a tribo de Manassés. Números capítulo 1, verso 10 também, fala sobre a tribo de Efraim. Números capítulo 1, também o verso 10, fala sobre a tribo de Benjamim. Números capítulo 1, verso número 12, fala sobre a tribo de Dan, já é a 10ª. Números capítulo 1, verso de número 15, fala sobre a tribo de Naftali. Números capítulo 1, verso 14, fala sobre a tribo de Gade. Números capítulo 1, verso 13, fala sobre a tribo de Asser. Pastor Paulo, quantas tribos o senhor contou aí? Eu contei aqui exatamente 13 tribos. E por que se fala, então, tanto sobre as 12 tribos de Israel? Haja visto que você pode também analisar aqui, só fazendo um parênteses, que você não vê aqui a tribo de José. No lugar da tribo de José, você vê aqui a tribo com o nome dos filhos dele, que é a meia tribo de Manassés e a meia tribo de Efraim, ok? Mas você pode observar que ao invés de 12, são 13 tribos, e de acordo com o livro de Números, o que você de repente lê, o que você já ouviu bastante sobre as 12 tribos, é que o próprio livro de Números deixa bem claro para nós, a tribo de Levi não era contada. A tribo de Levi não era contada. Pastor Paulo, mas por que a tribo de Levi não era contada? Ela não era contada porque ela era posta ali como se fosse uma tribo sacerdotal. Você se lembra muito bem que a palavra do Senhor deixa bem claro que a tribo de Levi era uma tribo separada, que eles cuidavam ali dos utensílios, do culto, da adoração a Deus, tanto que somente eles poderiam, inclusive, carregar aí a arca do concerto, a arca da aliança, a arca do ciúme de Deus. Então a tribo de Levi não tinha hábito de ser contada, não tinha este hábito, né? Porque eles não tinham direito à herança, né?
A herança deles era o próprio Deus. Daí o motivo da expressão 12 tribos, que você pode encontrar lá em Números capítulo 1, verso número 47 e 49. E também Josué capítulo 14, verso 4 e também o 5. Então você compreendeu agora porque se diz em muitos lugares dentro da Bíblia, se fala sobre as 12 tribos, sendo que na realidade eu pontuei para você aqui no livro de Números 13 tribos. É justamente por conta da tribo de Levi que não era contada, era hábito, era costume naquele tempo. O próprio livro de Números diz isso, porque a tribo de Levi é considerada como a tribo sacerdotal. O que é isso, pastor Paulo? A tribo sacerdotal, a tribo que cuidava dos interesses ali do tabernáculo de Deus. Eles eram o único que podia tocar, carregar, né, a arca do concerto, únicos que podiam ali cuidar das coisas de Deus. Eles eram separados para isso. Então, crente, fica aí, né, esse breve ensinamento que o Espírito Santo de Deus, não o pastor Paulo é que nem você, comedor de arroz e com feijão, mas nós amamos a palavra de Deus. Então, crente, para de graça, compartilha esse vídeo, para de mimimi. Se fosse coisa que não prestasse, você estaria compartilhando aí para todo mundo e dando risada, mas aqui é a palavra de Deus. Então não vem com seu mimimi, passa aí para os amigos e vai compartilhando para a glória de Deus, tá bom? Fica aí com Deus e a paz do Senhor Jesus Cristo na tua vida, na tua casa, na tua família. Fica com Deus.